depois que o produto é ingerido, cara, cada ser humano, ele é, assim, né? Acho que a palavra mais adequada, todo ser humano, ele é único, né? Sim. Então assim, dependendo do que você faz, a gente tem alergia ali que dá choque anafilático e tudo isso é gravíssimo, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, isso. né? E assim, visto que você tem toda essa preocupação, eu queria que você falasse um pouquinho do processo de fabricação, né? Porque são muitos processos que acontecem lá dentro. Então, só para você ter ideia, eu queria justamente falar isso para as pessoas que estão nos assistindo. Antes do seu remedinho chegar em casa, seu manipulado chegar em casa, eu queria que a Ana falasse um pouquinho do processo, né? Porque né, é tão bonitinho quando chega um, mas as pessoas não fazem ideia. Não fazem ideia. Do que acontece ali até ele acontecer, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho né, uma linha temporal de como, né, o processo acontece. Vou tentar ser sucinta, né? Não, claro, não, fica à vontade. O bom do podcast é isso, você tem tempo para falar, tem tempo né? para falar. Eu digo que tudo começa no atendimento, né? O nosso atendimento, eu sempre priorizei para a gente fazer uma farmácia humanizada, né? E a gente tentar ser resolutivo. Eu sempre falo isso com as nossas colaboradoras, para a gente tentar ser resolutivo ali com a situação do cliente, né? Então, tudo começa no atendimento. Então, hoje, quando o cliente, ele manda lá o seu orçamento, faz a sua formulação, as nossas colaboradoras vão fazer o seu orçamento, e esse orçamento, vamos dizer que você aprovou, né? E aí, a gente tem um setor que faz a aprovação e tudo se inicia com a ordem de produção, que a gente chama ordem de manipulação. Então, a gente tem aquele setor que vai fazer, né, toda a ordem, vai fazer a parte da rotulagem e também juntamente com a sua prescrição. Então, a gente passa por essa parte e a gente vai para a conferência farmacêutica, tudo se inicia lá. E nessa conferência farmacêutica, nós vamos fazer a conferência, citar todas as doses das formulações que foram solicitadas junto com a posologia, via de administração, qual é o prescritor, qual é o nome do paciente, se ele é paciente, se ele é o cliente, porque às vezes você pode comprar uma formulação para o seu filho, né? Sim. Então, nessa ordem de manipulação tem os cálculos farmacêuticos, né, que vão para o nosso laboratório, onde vai dizer também qual é a gramatura final que a gente vai precisar fazer a pesagem para poder preparar aquela formulação. Nessa ordem tem também descrito ali os profissionais que vão realizar todos os procedimentos desde o início da pesagem, manipulação, controle de qualidade, começa também com a conferência do farmacêutico e ali a gente vai conseguir a gente tem isso no sistema e tem isso em loco no papel, né? E para ter toda uma rastreabilidade do processo. Então, essa ordem de manipulação, depois da conferência farmacêutica, que tudo está ali no nosso atendimento ainda, ela vai entrar para o nosso laboratório. Lá no nosso laboratório, como eu te falei, a gente tem as normativas, as RDCs, que vão classificar toda a parte estrutural, que vai segregar essas formulações para cada laboratório, porque a gente imagina que é tudo feito num lugar só, né? Mas não é. Doce ilusão, né? Doce ilusão. Então, a gente tem nosso controle de qualidade, que é onde vai ter a chegada da matéria-prima, né? E vários outros setores. E aí, com a chegada da matéria-prima, né, primeiro foi feita uma seleção dos fornecedores. Os fornecedores, eles, assim como nós temos todas essas licenças, os fornecedores também precisam ter, né? Então, e eu acho que imagino que eles devem ter até algumas a mais do que foge do nosso conhecimento, que eles fazem essa importação. Então, a gente faz a qualificação de fornecedores, faz a compra desses insumos e esses insumos chegam até a farmácia. E ele vai passar por um período de quarentena, que a gente chama, que nesse período é onde ele vai ficar armazenado e ele, antes de ser encaminhado para uso nos nossos laboratórios, ele vai passar pelo controle de qualidade. Cada matéria-prima, ela vem com um laudo, né? Esse laudo vem umas 3 páginas por aí, que vem dizendo todas as características físicas, químicas, organolépticas, odor, cheiro, aspecto dos ativos. Aí, a gente vai, né, fazer essa análise para poder averiguar se essa formulação está coerente, se está tudo ok. A gente faz algumas análises também que vão classificar se essa matéria-prima está apta para ser utilizada para o nosso laboratório ou não. Raramente, né, a gente teve casos de fazer reprovação de matérias-primas, os fornecedores são criteriosos assim como nós. Nós fazemos também uma coisa muito bacana que é o retém, que a gente chama, que é guardar uma porção de cada lote de matéria-prima que a gente compra, para que se uma eventual situação, né, a gente precisa
ter em loco, porque se eu acabo com todos aqueles ativos e mandei para os meus clientes, depois eu não tenho como ter certeza. Será que ele realmente estava daquele jeito, né? Então, a gente faz essa amostragem. Não está na RDC, é um excedente que a gente faz para o controle de qualidade. E aí, essas matérias-primas vão para os nossos laboratórios. Então, quando entrou a formulação, essa ordem de manipulação, a gente faz essa preparação segregada, porque existem os laboratórios de semissólidos, né, semilíquidos, onde você vai preparar os dermocosméticos, tudo que é líquido, né, tinturas, xaropes, soluções orais, tudo que é líquido é feito neste laboratório. Se for um sólido, que já são os sachês encapsulados, comprimidos, ele já precisa ser em outro laboratório. E nós temos os laboratórios segregados para a elaboração de antibióticos e hormônios. Estes não podem ser feitos misturados. Entendi. Com os outros, apesar de serem sólidos, por exemplo, eles não podem ser misturados, já é para não haver nenhum tipo de contaminação cruzada, como tem substâncias que podem, por exemplo, do doping, essas coisas, né? Então, a gente tem essas salas exclusivas, antibiótico e hormônios. Tem também os citostáticos, mas a demanda deles é bem pequena, então a gente faz hoje só antibióticos e hormônios. E eles têm uma pressão negativa, né, para poder não ter nenhum tipo de contaminação nem com o colaborador e nem com as outras formulações. Então, a formulação vai entrar, vai ir para o seu laboratório respectivo. Os técnicos vão fazer a pesagem, que nosso sistema a gente já tem, né, os cálculos, tudo, ele vem tudo detalhado, a quantidade de ativo, de recipientes, como vai ser feito. E aí faz a pesagem, faz a manipulação, faz o controle de qualidade. Cada setor e cada produto tem o seu controle de qualidade diferenciado, né? Porque se for um líquido, a gente tem alguns aspectos. Se for um sólido, por exemplo, cápsulas, a gente tem um peso médio, que toda cápsula que vai, nós fazemos o controle de qualidade para saber se aquela cápsula está realmente coerente com aquele peso. E aí nós temos um equipamento que você coloca as cápsulas unitariamente e ela vai dizer se a sua cápsula está conforme ou não conforme. Se ela estiver conforme, ela passa para o passo seguinte. Se ela não estiver conforme, ela é refeita, entendeu? Nossa. Então, os sachês também. Então, basicamente, é dessa forma que funciona, né? Então, a gente tem também os nossos laboratórios, os ativos que são segregados, fica tudo separadinho, os controlados, fica separado, os da Polícia Federal fica separado, os baixos terapêuticos também. Então, é bem segregado. Né? E aí, assim, só para as pessoas... Olha só o processo todo que você acabou de explicar, né? Isso tudo é do intervalo que a pessoa disse o sim no WhatsApp até ela pegar... Geralmente dura o quê? Um dia e meio, né? Um dia e meio, 2? Geralmente. Nós hoje estamos entregando as nossas formulações com um dia e meio, 2. Mas é porque a gente não pula nenhum processo, sabe? Aí, essa que é a parte que eu queria chegar. Isso. Aí você... Pode fechar aqui na câmera. Aqui. Aí você... Muitas vezes liga lá na sua farmácia de manipulação e fala assim, poxa, meu medicamento está demorando. Cara, olha o que passou, tudo isso, né? Então, assim, é um trabalho complexo. Muito minucioso, né? É muito minucioso, né? E fora que existem várias situações, porque às vezes existem incompatibilidades, né? Às vezes você pode ter uma incompatibilidade na hora que você está manipulando e aí você precisa refazer, verificar, né? Procurar lá na farmacopeia brasileira qual vai ser a situação corretiva que você vai fazer para que aquela formulação seja liberada, né? Se você tem uma cápsula que às vezes passou ali, não deu conforme, a gente refaz. A gente não passa, a gente refaz, volta tudo, refaz. Então, às vezes, a gente já, né, prioriza ter esse tempinho um pouquinho a mais. Às vezes, a fórmula fica pronta antecipadamente, mas a gente deixa esse espaço para que a gente não pule nenhum processo, né? A gente não negligencia esses processos e não é porque está na normativa, não. É porque eu gosto de ter a segurança de encontrar você na rua e você falar, Ana, né, a minha formulação aconteceu isso. Eu não posso parar e ficar pensando, meu Deus, como será que foi feito? Eu não posso, eu não vou conseguir nem dormir se eu fizer isso, eu não posso, entendeu? Então, eu tenho que ter certeza de que todos os processos eles estão sendo realizados corretamente. Outra coisa que eu sempre falo nas nossas reuniões com as nossas colaboradoras que são da parte técnica,
que é que a gente precisa preparar a formulação como a gente estivesse preparando para um ente querido, entendeu? Como se fosse para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, entendeu? Fazer as coisas com carinho, com cuidado, observar, né? E ter sempre esse senso, porque a gente sempre tem essa questão que nós somos profissionais, mas a gente também tem que fazer o que gosta, Claro, né? Porque tudo que a gente faz que a gente gosta, a gente faz com excelência, faz com uma qualidade superior.